Paulo, na sua carta de Tessalonicenses, 1 Tessalonicenses capítulo 4, ele estava falando dos mortos. Dá uma olhada aqui. Ele estava falando dos mortos. Ele diz assim, ó, não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem. Está vendo aí? Não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem, para que não vos entristeçais como os demais que não têm esperança. Ele estava falando dos mortos, o povo estava preocupado. E os mortos? E os mortos? Nós, tudo bem, nós estamos recebendo a palavra de Paulo, e está uma maravilha. Mas e aqueles que morreram? Né? Porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também aos que em Jesus dormem, Deus os tornará a trazer com ele. Dizemos-vos, pois isto pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem. Porque o próprio Senhor descerá do céu com alarido, e com voz de arcanjo, e com a trombeta de Deus. E os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Olha aí, ó. Olha, meu Deus, não perca isso aqui, meu querido ouvinte. Olha, antes, eu estou olhando para os judeus aqui. Antes dele lidar com os que estão vivos na terra aqui, os 144 mil, ele lida com aqueles que estão mortos lá em cima. Ele tem que lidar com eles primeiro. Você está entendendo? Ele lida com esses mortos aqui. Tem uma obra que ele tem que fazer aqui em cima primeiro, e depois aqui embaixo. E Paulo está dizendo isso para nós com muita propriedade. Ele diz, os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles, nas nuvens. Ele está falando agora da noiva gentia, porque essas almas de judeus, eles não vão poder ressuscitar. Eles não vão poder ressuscitar, não, porque com eles é um outro plano, né? E encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Mas o processo judicial é o mesmo. É isso que eu quero mostrar para vocês. Muito bem. Agora, eu quero que vocês prestem bastante atenção. Nós estamos falando de um dos maiores temas da igreja cristã, de todas as eras, de todos os tempos. Isso requer que nós olhemos com atenção e com muita reverência a esses grandes assuntos. Veja, na mensagem O Rapto, quando o profeta lê essa escritura, ele diz assim, ó, o próprio Senhor descerá dos céus, o próprio Senhor, então é o próprio Deus que desce dos céus com o alarido, com a voz de arcanjo e a trombeta de Deus. E os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Agora, eu quero que notem que coisa grandiosa acontece aqui. Não percam isso, tá vendo? A palavra diz aqui em 1 Tessalonicenses que há 3 coisas. Notem, do verso 13 ao verso 16, há 3 coisas que têm que acontecer antes do próprio Senhor aparecer. A primeira coisa que acontece, um alarido, uma voz, uma trombeta. Olha só. Nós não podemos ver Jesus, ninguém, nem os mortos, nem os santos mortos, nem os santos vivos podem ver Jesus antes que aconteçam essas 3 coisas. Antes que aconteçam essas 3 coisas, ninguém pode ver Jesus nos ares. Tem que se cumprir essas 3 coisas primeiro. Agora, é muito enigmático. Porque a própria voz que chamou Lázaro, o profeta disse que a voz que chamou Lázaro é a voz de arcanjo. E lá era a voz de Jesus. Mas como? Se a Bíblia, aqui ele está dizendo, da maneira que ele está apontando para nós, que os santos que ressuscitam, quando são chamados, não pode ser Jesus ali. Porque senão eles viriam Jesus antes de nós, se fosse Jesus que estivesse chamando eles ali. Contudo, é a voz de Jesus. Contudo, é a voz de Cristo. Você está entendendo? Mas não pode. Ele falou, não, essas 3 coisas têm que acontecer antes, tanto dos mortos quanto dos vivos, encontrarem com ele nos ares. Quais são essas 3 coisas? O alarido já ocorreu, está no passado. A mensagem já veio para juntar a noiva viva. A voz de arcanjo, ele disse, chama a noiva morta. Chama a noiva morta. E aí, quando chama a noiva morta e chama a noiva viva, os dois se ajuntam e os dois vão caminhando, a noiva morta, que estava morta e agora vive, e a noiva que estava viva e agora está transformada, vão caminhando para se encontrar com ele nos ares. 3 coisas acontecem antes. Então, essa voz de arcanjo, preste bem atenção. A voz é a voz de Cristo, claro. Mas ele disse, não pode encontrar com ele antes que se cumpra essas 3 coisas. Não é? Vamos mais um pouco aqui.